Bom dia, vamos falar sobre o poeta Murilo Mendes na prosa de 30. São 30 fatos sobre o autor. Primeiro fato: Murilo Monteiro Mendes nasceu no dia 13 de maio de 1901, o que faz dele um taurino. Segundo fato: Murilo Mendes é mineiro, natural da cidade de Juiz de Fora. Terceiro fato: frequentou o internato do Colégio Salesiano em Niterói, Rio de Janeiro. Quarto fato: em 1920 mudou-se para Rio de Janeiro, que era a capital na época, onde participa do movimento antropofágico. Quinto fato: começa sua carreira no ramo literário, escrevendo para 2 revistas modernistas, Terras Roxas e Outras Terras em Antropofagia. Sexto fato: em 1930 escreveu seu primeiro livro, intitulado Poemas. Sétimo fato: uma das principais características da poesia de Murilo Mendes é a análise sobre o destino do ser humano como um todo. Oitavo fato: escreveu em 1932 um poema de fundo nacionalista, História do Brasil, retratando a história do Brasil sob um viés ufanista e irônico. Nono fato: Murilo Mendes já ingressou em um grupo católico formado por artistas e intelectuais, e lá começou a desenvolver temas religiosos. Décimo fato: Murilo já fez um featuring com Jorge de Lima, que resultou no poema Tempos e Identidade, que é um mix de poesia religiosa com as tradições do eu, com a preocupação social e com o sobrenatural surrealista. 11º fato: essa colaboração ajudou a torná-los os principais representantes da poesia religiosa na segunda geração modernista. 12º fato. Não tem 12º fato. Corrigindo, 12º fato: Murilo Mendes era conhecido como um poeta surrealista. 13º fato: em seu poema Gilda, ele trata esse nome, o qual é intitulado O Poema com Certo Pessimismo. Os versos atribuem os fracassos de uma família ao batismo de seus membros. 14º fato: Murilo acabou arranjando uma novinha, Maria da Saudade Cortesã, com quem se casou, porém não teve filhos. 15º fato: as poesias de Murilo Mendes não apresentam apenas temática surrealista. Elas também apresentam traços da poesia social, além do novo barroco e do cristianismo. 16º fato: a guerra foi tema de vários de seus poemas, devido ao fato de ter presenciado esse período. 17º fato: além de abordar a temática da guerra, ele também abordou temas do contexto socioeconômico, como o crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, e o surgimento de regimes totalitários e ditatoriais na Europa. 18º fato: ele foi convidado também para lecionar literatura brasileira em Roma. 19º fato: Murilo Mendes já escreveu uma paródia da poesia Canção do Exílio, escrita originalmente por Gonçalves Dias. Nessa releitura, ele buscou denunciar a invasão cultural estrangeira no Brasil e criticar a realidade social cultural brasileira. 20º fato: apesar da grande relevância de suas obras, Murilo Mendes não recebeu muitos prêmios enquanto vivo. 21º fato: ele recebeu 3 prêmios: Graça Aranha, pelo livro Poemas, Prêmio Internacional de Poesia Etna Taormina e Prêmio Nacional pela obra Solidariedade. 22º fato: Murilo já teve diversos empregos: telegrafista, prático de farmácia, arquivista, chegando a trabalhar no Ministério da Fazenda e na 4ª Vara da Família. 23º fato: Murilo Mendes tem uma ligação direta com o cometa Halley. Ele só começou a escrever poemas após a visualização e a passagem do cometa, no ano de 1910, quando ainda era criança. No ano de 1917, Murilo Mendes fugiu do Colégio Interno de Niterói para assistir uma apresentação do dançarino russo Nijinsky. 25º fato: ele já foi convidado para lecionar literatura brasileira em Lisboa, capital de Portugal. 26º fato: desde esse período em que foi convidado, 1953 até 1955, ele visitou diversos países da Europa propagando a cultura brasileira. 27º fato: integrou o chamado grupo de poetas religiosos, do qual faziam parte Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima e Augusto Frederico. 28º: a poesia de Murilo serviu de inspiração para outros poetas, entre eles João Cabral de Melo Neto, que certa vez declarou: a poesia de Murilo me foi sempre mestra, pela plasticidade e novidade da imagem. Sobretudo foi ela quem me ensinou a dar precedência à imagem sobre a mensagem, ao plástico sobre o discursivo. 29º: Murilo é uma figura importante de sua cidade natal, Juiz de Fora, dando nome a grandes locais da cidade, como a Biblioteca Municipal Murilo Mendes e o Museu de Arte Moderna Murilo Mendes. 30º fato: Murilo Mendes faleceu em 1975, aos 74 anos, deixando além do seu legado várias obras inéditas, publicadas posteriormente na Europa e no Brasil. Sua obra atemporal tem despertado cada vez mais o interesse dos jovens, sendo também objeto de estudo de teses de mestrado e doutoramento no Brasil e no estrangeiro. Agora, vamos com a análise das poesias de Murilo Mendes.
Gilda. Não põe o nome de Gilda na sua filha, coitada. Se tem filha para nascer ou filha para batizar. Minha mãe se chama Gilda, não se casou com meu pai. Sempre lhe sobra desgraça, não tem tempo de escolher. Também eu me chamo Gilda, e para dizer a verdade, sou um pouco mais infeliz. Sou menos do que mulher, sou uma mulher qualquer. Ando à toa pelo mundo, sem força para me matar. Minha filha é também Gilda. Pro costume não perder, é casada com espelho e abrigada com José. Qualquer dia Gilda foge, ou se mata em Paquetá, com José ou sem José. Já comprei lenço de renda para chorar com mais apuro, e aos jornais telefonei. Se Gilda enfim não morrer, se Gilda tiver uma filha, não põe o nome de Gilda na menina, que não deixa. Quem ganha o nome de Gilda, vira Gilda sem querer. Não põe o nome de Gilda no corpo de uma mulher. Ai, separe que eu tô tentando. O poema retrata a história de uma família, ao qual nenhuma mulher poderia se chamar Gilda, pois era vista como uma mulher desrespeitosa, ao qual não iria nem casar e nem ter filhos. Porém, também retrata a realidade de Murilo Mendes, que possuía como mãe uma mulher chamada Gilda. E por conta disso, ele possuía esse sentimento de que toda mulher que se chamasse Gilda teria o azar que a mãe dele teve. Os pobres chegam nus, chegam famintos, agrade dos nossos olhos, expulsos da tempestade de fogo, vêm de qualquer parte do mundo, ancoram na nossa inércia, precisam de olhos novos, de outras mãos, precisam de arados e sapatos, de lanternas e bandas de música, da visão do licórnio e da comunidade com Jesus. Os pobres nus e famintos, nós os fizemos assim. Interpretação verso a verso. Chegam nus, chegam famintos. Indica sua classe mazelada, que é os pobres, como o próprio título diz. Agrade dos nossos olhos. É algo que está de cara, na ponta do seu próprio nariz. Expulsos da tempestade de fogo, ressaltando a vida quente do sertão. Vem de qualquer parte do mundo, qualquer lugar extensivo do mundo. Ancoram na nossa inércia. Significa que estamos parados e eles estão mais ainda. Precisam de olhos novos, de outras mãos. Precisam de novas perspectivas, novos olhares, novas ajudas. Precisam de arados e sapatos. Precisam de pessoas necessitadas que estão carentes de apoio. De lanternas e bandas de músicas. Precisam de alegria e da felicidade, no qual a banda e a lanterna indicam a felicidade e a alegria. Da visão do licórnio, que significa unicórnio, ou seja, eles necessitam de uma visão mágica, uma visão além da própria que eles já têm. E da comunidade com Jesus, que eles são cidadãos de fé. Pobres, nus e famintos, nós o fizemos assim. Significa que nós somos responsáveis pela pobreza dele. Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras na Califórnia, onde cantam naturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos, vendendo prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sussurros em família são importantes da minha Gilcunda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas. Mas custam 100 mil reais a doze. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Aqui é uma paródia do poema Canção do Exílio, de Gonçalo Dias. Quando ele fala, são pretos que vivem em torre de ametista, ele quer dizer que, os pretos são a população e quando vivem em torre de ametista é em um lugar muito importante, muito rico, um material precioso. Quando ele fala, testemunha a Gilcunda, Gilcunda é uma obra de arte de Leonardo da Vinci, mais conhecido como Mona Lisa. Aí ele diz bem assim, eu morro sufocado em terra estrangeira. Ele quer dizer que ele não consegue viver sem o seu lugar, sem o seu país de origem, tá entendendo? Ele não consegue viver sem o Brasil. Ele tem que viver no Brasil, a realidade é essa. Ele é patriotista. E quando ele fala que os filósofos, ele está se referindo aos europeus. E é isso.